Agora conexão com Rodrigo Orengo, direto de Brasília, para a gente voltar a falar dos detalhes e da repercussão do aperto nos cintos ali no Ministério da Fazenda. Não pode comprar móveis, não pode comprar equipamentos, não pode fazer reforma, não pode nem passagem aérea em classe executiva para integrantes do Ministério, apenas para o ministro da Fazenda. Enfim, um aperto nos cintos, mas o governo vai ser cobrado. Se dá para fazer agora, por que não fez antes? Não estou ouvindo o Rodrigo Orengo. Cadê o Orengo? A gente vê a imagem dele, vê ele se mexendo. Peraí, Orengo, tem algum botão aí que a gente precisa apertar? Alô, câmbio? Não, aí. Agora sim. Agora sim. Segunda-feira, o microfone está voltando do fim de semana. O pessoal tá cortando aqui, passando a tesoura. Mas você Chegou aí, né, Orengo? Mas você conseguiu escutar o que eu te falei? Sim, a gente estava brincando justamente por isso, né? Porque na esplanada dos ministérios, essa tesoura tem que pegar mais pesado. Porque o que a gente vê aqui, Adriana, é que são muitos privilégios ainda, tem muita gordura para queimar. Sabe por quê? Porque a gente estava falando, olha, o Ministério agora anunciou que cortou classe executiva de servidores. Né? É até um questionamento, né? Por que o servidor precisa andar em classe executiva? Se quem paga a conta, a maioria não tem esse direito, né? E aí aquele dever de casa, que todo mundo em casa precisa fazer, passar um aperto ali, né? Tira lá um item do supermercado, né? Realmente acaba priorizando. E o governo está nesse momento, um momento que não há recurso. Tem que cumprir as metas fiscais, tem que cumprir lá o que diz o arcabouço fiscal. Então tem que dar o exemplo. O que a gente está vendo agora no Ministério da Fazenda, com corte das passagens executivas, não pode contratar nem estagiário, tem ali na regra, né? Nem novos servidores ou novos contratados terceirizados. Isso não pode ser feito agora, evento, investimentos. Agora, realmente há uma cobrança que já não é de agora, e essa é uma resposta que a gente sabe que é simbólica, não vai resolver o problema, até porque o buraco é muito mais embaixo, a gente está falando aí de uma conta bilionária, mas pelo menos dá um caminho, dá um exemplo, né? E outros ministérios precisam seguir nesse momento. Agora, Adriana, por falar no corte de gastos, tem que passar pelas emendas parlamentares, né? Se a gente está falando de um gasto chamado discricionário, que passa de 50 bilhões de reais, não tem jeito. Na hora de fazer o bloqueio, sem o aumento do IOF, tem que passar pelas emendas parlamentares, né? Que é outro gasto aí que a gente já fala há algum tempo e até hoje o Congresso Nacional e nem o governo se mexem para mobilizar, é a história do supersalário, né? Que realmente o servidor ganha o teto do funcionalismo e passa do teto, ultrapassa o teto em função dos chamados penduricalhos. Isso tem um gasto aí, uma despesa de mais de 10 bilhões de reais por ano. Então, é um primeiro passo do Ministério da Fazenda, ainda muito simbólico, mas há uma pressão ainda por cortes ainda mais profundos de despesas públicas, enquanto a gente não tem essa reunião esperada do presidente Lula com o presidente da Câmara e do Senado, né, para tentar um alinhamento político, porque no dia 15, quando sentarem para conversar na reunião de conciliação lá com o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, vão precisar apresentar já um resultado, né? Então apresentar um caminho que tem que ser pactuado para sair dessa crise, desse impasse aí da derrubada do IOF. Até lá, uma solução política precisa ser encontrada. Orengo, eu ia brincar com você que sobrou para o estagiário. E é verdade, você já se antecipou, já deu a informação aí do estagiário. Agora, a gente sabe que diante da situação que o país está e da necessidade de equilibrar, cortar gastos e equilibrar despesas, não adianta cortar só no cafezinho, né? O cafezinho, o estagiário, não é isso que resolve. Só que você citou algumas das despesas que a gente tem que encarar, que são despesas altas demais, com privilégios que a gente tem que discutir. E tem uma outra questão que é, o governo, logo que o presidente Lula assumiu, fez uma esplanada inchada, optou por ter um número muito grande de ministérios para receber e acomodar no governo a ampla base de apoio, todos os partidos que fazem parte da base. E na hora que precisa votar algo relevante, a base não está junto. Então, na verdade, o governo também tem que olhar se esse desenho de uma esplanada tão inchada é necessário para o país. Se tantos ministérios são necessários, porque você vai cortar a passagem do Ministério da Fazenda achando que isso vai resolver o problema, se você não fizer, de fato, um ajuste que olhe para o governo e para a esplanada de uma forma muito mais ampla, né?
E acaba não resolvendo, né, Adriana? Você toca num ponto aí que é fundamental. Por quê? Porque o buraco é muito mais embaixo. A necessidade de economia, de corte de despesas é muito maior. E aí tem que passar também, nessa ampla discussão que está se fazendo, pelos subsídios tributários. A gente sabe que é sempre mais difícil, mas a conta feita pelo Ministério da Fazenda passa de 500 bilhões de reais em subsídios, em incentivos a alguns setores. Esse é um tema sempre muito delicado, porque quando você mexe com o setor, você está mexendo lá na ponta com emprego, né, com competitividade, mas é um assunto que vai ter que ser discutido de forma mais ampla. E aquela coisa, cada um tem que dar a sua parcela de contribuição, inclusive o Congresso Nacional, inclusive o Judiciário, que é o zero e vezeiro aí em recursos que extrapolam, por exemplo, o teto de gastos, né? Então, é uma discussão fundamental, chegou a hora de ter esse assunto debatido, né? E agora é um tema, inclusive, para os presidentes de poderes, o presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir esse assunto até uma solução que vai passar pelo Supremo. Tá certo, Orengo. Obrigada demais, viu, pelas informações. Bom trabalho aí. Valeu, Orengo. Bom trabalho, até mais.